banco, corretora, fintech, correspondente cambial, o que é melhor? Quais são as vantagens e riscos de cada um? Você pode contar um pouco pra Essa gente? pergunta, em cada 10 caixinhas que eu recebo lá no meu Instagram, 11, vem alguém me perguntando sobre isso. Perguntei bem, então. E não tem uma resposta única, depende. O que você está buscando? Então, o que eu falo para o importador? O que é melhor? Não, o que é melhor para você. O que você está buscando? Então, vamos lá. O importador que acabou de habilitar o radar, uma empresa recém-constituída, está fazendo a importação daquele itemzinho de amostra, porque ele vai testar a estratégia dele. Então, quero importar um copo super da moda, mas não sei se vou vender, então estou fazendo uma importação de 500, 600, 700 dólares, obviamente não é o bancão. Obviamente não vai ser o banco de grife, o banco que você está acostumado a ver. Provavelmente vai ser um correspondente cambial, provavelmente vai ser uma fintech. Por quê? Porque você vai precisar de agilidade, você vai precisar de suporte, você não está acostumado com documento, você não sabe a diferença de contratação de um fluxo D0, D1, D2, né? Então, obviamente vai ser esse prestador de serviço. Você já é um importador que está um pouco mais recorrente, a importação já está na sua estratégia, na estratégia da sua empresa, você já entendeu que importar marca própria aumenta a sua receita, que a importação não é inacessível como já foi, muito embora para alguns a barreira do idioma, né, pareça um muro, mas hoje não, hoje já é possível fazer. Então você já adquiriu um pouco mais de experiência, vamos dizer assim, né, entende, já tem os fornecedores um pouco mais trabalhados, e aí eu não tô nem falando de volumes financeiros, estou falando de maturidade do processo de importação, né? Já não tem aquele medo inicial, né, já sabe que vai acontecer, né, já apertar um botão, sai reais aqui, meu Deus, como vai chegar dólares do outro lado ou euros do outro lado, já sabe o que vai acontecer. Então aí você já pode e deve começar a procurar um player mais estruturado para te atender, com mais produtos, com uma combinação de fatores mais interessantes aí para rentabilizar a tua operação. Então aí com certeza um banco é o teu parceiro ideal, né? Uhum. Então a XP ou outros bancos no mercado entregam aí produtos que são bem acessíveis para pequena e média empresa, para PME. Tá? Então funciona bem. Agora, se você tá lá no agro, faz aquele volume monstro, precisa de um ACC, de um ACE, de um Finimp, com certeza é um bancão. Porque as linhas de crédito do bancão são mais favoráveis para o cliente que já é um cliente que importa ou exporta em larga escala. Então não tem resposta esse player. A questão primeiro vamos responder uma pergunta de Freud. Quem é você na fila do pão? Freud não falava bem isso, mas mais ou menos isso. Quem é com uma liberdade poética você aqui. Sabe quem é você, você já Primeiro sabe. Você tem que saber quem é você na exato. fila do pão. Então, depois a gente se você, porque nem sempre o que é bom para aquele seu colega, né, para aquela empresa que você conhece, é bom para o seu negócio, é bom para o seu item, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando com países que não são sancionados, mas possuem algumas restrições, nem todos os bancos vão conseguir trabalhar com aqueles países, como Bolívia, né, como Cuba. Cuba é sancionada, mas a Bolívia não é, a Argentina. Então, você tem que procurar um player que tenha apetite para trabalhar com esse tipo de país também na operação. Então, não vai no efeito manada. Né? Não vai olhando o vizinho, que a grama dele é mais verde, não vai. A sua também. Agora, se eu puder dar uma única dica, eu acho que a dica mais importante é: procure entes regulados pelo Banco Central, né? Eu como advogada de formação, eu advoguei bastante tempo no segmento do comércio exterior, sobretudo para agentes de carga, e sempre muito ligada ao mercado financeiro, porque foi onde eu nasci. Não coloque em risco o seu dinheiro, o seu capital, a tua operação, iniciante ou não,
para diminuir, sei lá, 0,0% na sua operação. Vá atrás de entes regulados, né? A gente vem vivendo um momento de tenso, né, no regulador, que é o Banco Central. A gente está gravando esse podcast hoje no dia 30 de abril e mais uma corretora de câmbio foi liquidada hoje. Nós já tivemos o fechamento de uma corretora importante em janeiro. Então, e são reguladas. Então, você imagina você buscar um player não regulado. Que nem é. Né? Então, acho que essa é a principal dica. Isso meio que já responde a minha outra pergunta para você, que era exatamente assim. Era o importador, ele morre de medo de entregar o dinheiro dele na mão de uma instituição que não vai repassar esse dinheiro pro exportador, que é de quem ele quer comprar. E é exatamente isso que você está falando, ou seja, você já tem que pensar exatamente na instituição que você vai trabalhar, que ela seja idônea, para que você não corra esse risco de entregar dinheiro e o seu dinheiro não vá para o destino, que é o exportador ou trading. E aí, nesse sentido, quando você tem esse medo e o seu capital, e qualquer capital hoje é muito precioso, né? Então, você tem que buscar a abertura de uma conta num banco, onde você vai ter o banco por si só, ele já tem um tratamento regulatório e prudencial e observância do Banco Central, que é muito diferente da observância das corretoras. E aí você vai procurar uma conta que é sua, né? Porque você tem muito mais fiscalização em cima desse player, né? E aí aqui, por favor, até para não, apesar que sou a rainha das polêmicas, mas para não gerar uma outra polêmica, eu não tô falando aqui que uma fintech é perigosa ou que um correspondente cambial não é idôneo, não é isso. Para um player pequeno, ele é o cara que vai prestar o melhor serviço e um serviço de qualidade. A gente tem ótimos correspondentes cambiais, muito sérios, e fintechs muito sérias no mercado, que já começaram a ser regulados pelo Banco Central. Mas quando você já está adquirindo você já está num outro nível, então você já passou um ano da tua operação, aquilo já virou uma estratégia, você já precisa de outra combinação de fatores, né? Então você precisa alocar melhor o seu dinheiro do caixa. Então o dinheiro está parado lá na conta. Por que ele está parado e ele não está rentabilizando? Uhum. Você está sempre acostumado a fechar D0, por quê? Porque está fazendo as coisas de última hora. Se você já sabe que dia que você vai pagar o fornecedor. Você sabe que é daqui 15 dias, você sabe que é daqui 10 dias. Você tem uma estratégia para fazer nessas 2 semanas para rentabilizar o teu dinheiro. Mas eu acho que os importadores pequenos, eles acabam achando que eles não têm essa oportunidade, né? E pelo tem. Que a gente, e tem. Pois tem junto às instituições a oportunidade deles, apesar de serem pequenos, possível sim a rentabilidade. A gente, uma das coisas que me atraiu bastante no projeto da BIT, eu tô lá há 1 ano e meio e já sou de mercado há bastante tempo, no câmbio, era uma coisa que eu sempre trabalhei, né? Câmbio, um único produto para o importador, e vendo lá um empresário com milhares de dores ali e eles nunca conseguiram resolver. E aí, quando a gente começou na parceria com a XP, que a gente viu, por exemplo, o câmbio no D5, que é um câmbio que é um câmbio futuro, tudo que é acima de 2 dias já é considerado um câmbio futuro, a gente já começa a perceber que produtos que anteriormente eram muito sofisticados e dedicados a grandes empresas começam agora a ser disponibilizados para PME. Então, é uma questão de você saber o que você está procurando, aonde você está procurando e o que você precisa, e não é feito mais nada. Sim, né? Não ficar olhando pro vizinho, esquece o vizinho e faz o teu. Exato. Só aproveita para seguir o canal, para vocês verem lá nas pastinhas, nas playlists, tudo organizado por assunto, e deixa o like aí pra gente, para ajudar o conteúdo também aí para mais pessoas. Vocês sabem que isso é super importante.